essa segunda parte vai ser agora para a gente perceber como que a gente usa essas frações equivalentes. Eu preciso achar uma fração equivalente a 1/2. Eu preciso achar uma fração equivalente a 1/3, que a parte de baixo fique igual. Se a parte de baixo ficar igual, eu só somo a parte de cima. E aí tem uma regrinha, deixa eu ver onde que eu coloco aqui. Isso aqui a gente vai ver muito, mas muito. Eu vou dividir em 3 etapas aqui, ó. A primeira, os alunos não gostam muito. M, C. A gente já vai ver por que é isso aí. O segundo, vou colocar uns desenhos aqui, daqui a pouco eu explico. Você vai dividir pelo de baixo e depois você vai multiplicar pelo de cima. Daqui a pouco eu explico o que é isso. E a terceira etapa, você vai calcular só a parte de cima. A parte de baixo vai continuar igual. Esse aqui é o segredo da continha. Vamos ver se vai ficar quadrado. Não sei não, hein? Opa, ficou. Que bom. Vamos lá. Puxar aqui para cima. Vou pôr a cor branca. Então a gente tem a conta 1/2 mais 1/3, que a gente sabe que dá 5/6, só que a gente ainda não sabe muito direito como que faz, a não ser com desenho, que não é o ideal, ficar fazendo desenho toda hora. Imagina, toda conta que você fizer de fração, você tem que fazer desenho. Não dá. Primeira etapa, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é aquela continha assim, ó. Eu não sei por que os alunos acham essa conta difícil. Aí divide por 2, aqui dá 1, 3 não divide por 2 abaixo, divide por 3, dá 1, faz um risquinho, 2 vezes 3, 6. O mínimo múltiplo comum é 6. Pessoal, presta atenção. Se você sabe fazer isso, continua fazendo isso aqui, não tem problema. Percebendo que os alunos acham isso daqui chato, ruim, sei lá o que, um monte de adjetivo e não conseguem fazer, pensa no seguinte: mínimo múltiplo comum. O que é múltiplo? Vamos lá. Vamos pegar os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Geralmente eu ensino desse jeito, mas eu tenho percebido que os alunos preferem fazer desse jeito: mínimo múltiplo comum. Os múltiplos estão aqui. O que é comum? Que está nos dois. Repara, eu tenho 6 nessa tabuada aqui, na tabuada do 3. Eu tenho 6 nessa tabuada. O que é mínimo? O menor. O primeiro número que repete é o mínimo múltiplo comum. Então, ou você faz a conta desse jeito, ou então, vou apagar tudo e a gente faz de novo, ó. Ou então você vai fazer assim, ó. Não, eu vou escrever de novo, fica tranquila. Ou então a gente faz assim, ó. Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 e vai embora. Aí você pega outro menor. 2, 4 e fica olhando lá em cima. 6. O primeiro número que repete, que é comum para os dois, é meu mínimo múltiplo comum. Resolvemos a primeira etapa. Tranquilo? Sobre esse símbolo agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você vai pegar esse 6. Ele é múltiplo dos dois, então vai dar para dividir. Ó, 6 dividido por 2. Você vai dividir pelo de baixo. 6 dividido por 2 dá 3. E vai multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Ok? Vocês concordam que 3 sobre 6 é a mesma coisa que metade? 3 partes de 6 também é metade? A gente acabou de pegar uma fração equivalente. Em vez de eu trabalhar com 1/2 que eu não conseguia somar, eu vou trabalhar com 3/6.
Porque eu vou pegar uma outra parte aqui equivalente a 1/3 que também tem os 6 em comum. Se a parte de baixo fica igual, eu somo a parte de cima e morreu o problema de fração. Bom, divide pelo de baixo. 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 eu vou multiplicar pelo de cima. 2 vezes 1, 2. Olha que interessante. 3 mais 2, 5. Nunca, jamais, de jeito nenhum, em hipótese alguma, nem que a vaca tussa, a gente soma a parte de baixo. A parte de baixo fica igual. Deixa eu apagar um pouquinho esses rabiscos. Apaga ou não? Não? Vou deixar eles então. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Foca nisso aqui, ó. Opa, tá com a ferramenta errada. Foca nisso aqui, ó. A parte de baixo ficou igual. O segredo da fração é deixar a parte de baixo igual. Como é que a gente faz isso? Primeira e segunda etapa. Terceira etapa, a gente já fez, ó, somou a parte de cima. Se vocês aprenderem isso, 90% dos problemas que vocês têm com fração acaba aqui. De novo, gente. Talvez vocês tenham entendido, mas aprender a fazer mesmo é fazendo. A hora que surgir a fração, não pula. Tenta fazer e vai se corrigindo conforme vai errando. Agora, se você vê a fração e fala assim, ixi, fração, pula para a próxima questão. Você aprendeu foi pular a questão ou copiar de quem não sabe fazer. Faça, nem que seja errado. Estou gravando o vídeo aqui para isso. Volta, não é difícil. Toda aquela parte de fração equivalente, não sei o que, pá, é importante, mas é uma introdução para isso aqui, ó.